E aí, o Neymar volta para jogar na Copa de 2026 ou não volta? E se volta, volta quando? No vídeo de hoje a gente vai discutir com ciência e não com crença a respeito dessa lesão do Neymar e a possível recuperação dele. E aí a gente vai entender mais do que focar somente na questão do Neymar, é entender como que isso funciona, esse processo de lesão musculoesquelética dentro do contexto esportivo e especialmente, né, quais são os critérios que a gente leva, e eu vou expor aqui para você como coordenador de saúde e performance, né, e como pesquisador em ciências do esporte, quais são os critérios e os fundamentos teóricos que a gente leva em consideração. Eu fiz aqui várias anotações a respeito para a gente poder discutir. Mais uma vez, eu reitero que aqui a gente vai discutir ciência e não crença, não estou aqui para defender ou falar mal. Pelo contrário, né, parto do pressuposto que todos os profissionais, conheço minimamente profissionais que trabalharam e trabalham com o Neymar e são profissionais competentes, então a questão aqui não é dizer, nossa, isso aqui está errado, você tem que fazer dessa forma. Não, é fazer uma descrição do fenômeno partindo da visão científica. Para essa primeira parte do vídeo, eu pedi a ajuda da minha amiga inteligência artificial para fazer um retrospecto histórico com alguns dados que eu inputei lá dentro para a gente poder começar a conversa a partir disso, tá? Então, dá uma olhadinha agora, vou colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos direto ao assunto. O que a gente vai analisar hoje é um mapeamento cronológico e puramente descritivo da trajetória física de um dos atletas mais monitorados do mundo entre os anos de 2022 e 2026. Nosso foco aqui não é dar opinião ou criar debates, tá? Nós vamos olhar estritamente para os fatos fisiológicos, para a contagem de dias de afastamento e para o que dizem os prontuários médicos oficiais. É como montar um gigantesco quebra-cabeça de uma biologia humana que foi testado ao seu limite absoluto. E logo de cara, a gente já bate de frente com uma fundação estatística simplesmente inegável. Exatamente 807 dias. Se a gente pegar o intervalo de 1º de janeiro de 2023 até o limite das convocações para a Copa em maio de 2026, estamos falando de um volume massivo de tempo focado quase que inteiramente na pura reabilitação médica. E para colocar esses 807 dias em uma perspectiva bem visual, é só olhar para essa proporção matemática. Basicamente, 65,45% de todo esse ciclo de 4 anos foi gasto fora dos gramados. A matemática não mente, né? O tempo em estado de recuperação engoliu completamente o estado de prontidão atlética. Para entender como essa bola de neve se formou, nosso roteiro de hoje vai passar pelos dados macro do ciclo, depois vamos detalhar as lesões no tornozelo e no joelho em 2023, o impacto no tendão em 2024, as recidivas de 2025 e a gente fecha com um resumo cumulativo. Sem enrolação, vamos ver como isso se acumulou. Seção 1, dados do ciclo. Aqui a gente estabelece a visão macro do desgaste físico exigida nesses 4 anos. Estatisticamente, a proporção central que dita todo o resto é muito clara. A cada 3 dias deste ciclo mundial, 2 inteiros foram marcados pela impossibilidade médica de entrar em campo. É impressionante. Essa é a fundação clínica de todo o histórico que a gente vai destrinchar a partir de agora. Indo agora para a seção 2, tornozelo e joelho em 2023. É aqui que os eventos começam a ditar o ritmo de toda a condição física dele. Sabe aquele clássico efeito dominó? Pois é. Tudo começa com a entorse grave no tornozelo direito lá em novembro de 2022, no Catar. Os dados indicam que o retorno precoce aparentemente gerou limitações funcionais que desencadearam uma sequência biomecânica muito nítida. Primeiro, uma cirurgia no início de 2023, depois um mal-estar muscular compensatório em agosto e, por fim, a ruptura estrutural aguda do joelho em outubro. Dando um zoom nessa primeira lacuna da linha do tempo, a gente encontra um período de quase 5 meses, dedicado inteiramente a uma cirurgia no tornozelo. E o grande detalhe clínico aqui é que essa exata estrutura já tinha recebido tratamentos paliativos meses antes. Isso mostra claramente a persistência do dano na articulação, ela não estava 100%. E aí chegamos àquele choque nas eliminatórias contra o Uruguai. A ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco gerou uma ausência absurdamente longa de 369 dias. Olhando passo a passo da clínica, foram 62 dias focados totalmente na cirurgia e no pós-operatório imediato, mais 49 dias de recuperação física estritamente supervisionada. Tudo isso só para começar uma transição de volta ao gramado. Avançando para a seção 3, tendão da coxa em 2024. O foco muda para o desafio imediato, enfrentado logo após a volta aos campos. Os prontuários mostram um contraste clínico bem brutal no final de 2024. Depois de mais de um ano de reabilitação e o tão esperado retorno formal ao clube saudita,
veio um verdadeiro balde de água fria. Uma lesão no tendão da coxa forçou um novo e abrupto afastamento médico. Toda aquela preparação de mais de um ano resultou em uma janela de apenas 2 jogos disputados antes de uma nova falha anatômica. Chegando na sessão 4, recidivas e cirurgia em 2025, aqui fica claríssimo um padrão de compensações musculares recorrentes. É uma sequência de manual sobre degradação em cascata. Em março de 2025, um edema na coxa. Em abril, lesão no músculo semimembranoso. E entre setembro e outubro, outro revés de 43 dias na mesma coxa. Todo esse estresse e desequilíbrio ao redor da articulação central inevitavelmente culminou em uma nova cirurgia no joelho esquerdo, já em dezembro. Para colocar isso na ponta do lápis, se a gente isolar apenas os danos nos tecidos moles periféricos, foram 161 dias perdidos exclusivamente por acúmulo de lesões musculares da coxa entre 2024 e 2025. É o preço cronológico contínuo que o corpo cobra pelas compensações biomecânicas quando uma articulação primária está fragilizada. O que nos leva a esse desfecho clínico no final de 2025? O retorno à mesa de cirurgia. O problema crônico exigiu intervenção na mesmíssima articulação operada em 2023. O que isso diz pra gente de forma bem objetiva? Indica que a articulação simplesmente falhou. Ela não conseguiu concluir seu ciclo de remodelação tecidual da forma necessária para aguentar a demanda imposta. Por fim, seção 5. Resumo cumulativo de ausências. Vamos dar aquele passo atrás e ver o quadro clínico por completo. Essa tabela basicamente cataloga sistematicamente os 807 dias perdidos por ano e tipo de lesão. Tem as entorses, as rupturas, os problemas musculares, a gente nem precisa elaborar muito aqui, porque o simples volume estatístico já fala por si só. É o retrato puro de uma anatomia forçada a operar muito além do seu limiar natural. E depois de observar todo esse vasto histórico documental sem qualquer tipo de filtro opinativo, a gente esbarra em uma provocação estritamente fisiológica. Será que, depois de acumular tantos traumas agudos e compensações severas ao longo de anos, um atleta consegue de fato fechar o ciclo de remodelação tecidual? Ou seja, o tecido humano possui limites irreversíveis diante da exigência brutal do esporte de elite? Fica aí essa questão inquietante sobre as fronteiras e as capacidades finais do corpo humano. Muito bem, então feitas aí essas considerações, esse retrospecto histórico, eu acabei trazendo algumas anotações aqui. A primeira coisa que chama atenção, o atleta passar 65% e meio do tempo entre 2023 e maio de 2026, que foi a convocação da seleção pelo professor Carlo Ancelotti, sem jogar, né? Ou seja, 2 em cada 3 dias é impossibilitado de jogar. E a gente sabe que existe uma dependência muito grande do atleta, não só para a manutenção das capacidades físicas, mas também das capacidades técnicas e táticas da prática da modalidade. Isso entra em um volume que a gente consegue identificar através da minutagem. Então veja que a minutagem, que é uma variável da carga externa de treinamento, aliás, se você quer ter o conhecimento de um preparador físico, de um fisiologista, conheça aqui na descrição do vídeo a nossa pós-graduação em performance humana. A minutagem, que é uma forma muito simples, ela já nos permite aqui dizer assim, mais da metade do tempo ele passou sem treinar. E aí tem uma curiosidade importante, vou falar agora para não ser engenheiro de obra pronta. Quando o atleta ele passa muito tempo sem fazer uma prática esportiva, a primeira coisa que ele perde é a capacidade motora, mais do que a capacidade física. O que é capacidade motora? Tempo de bola, controle de força, timing, habilidade óculo-manual, que é a mira, e tudo mais. Então, assim, pensando que no futebol, controle de força, timing de bola, tudo isso é extremamente importante, é um ponto a ser considerado, tá? Não estou aqui dizendo se ele deve ou não deve, se está certo ou está errado, eu só estou dizendo que é um ponto a ser considerado e contra a ciência não tem crença, tá? Esse é só um ponto a ser considerado. Mas ele é um atleta extremamente diferente, um dos melhores atletas do mundo. Isso é bem verdade. Então talvez a perda dele seja menor ou o reganho seja mais rápido. Tá? E aí depois, em 2023, ele faz o tratamento lá do tornozelo, já teve uma reclamação desse tornozelo em 2022, e em 2023, em outubro, tem a lesão do ligamento cruzado anterior no jogo das eliminatórias contra o Uruguai, que também rompeu o menisco e também teve a lesão no menisco. Isso gerou mais de um ano de afastamento. Em 2024, tendão da coxa, lesão após 2 jogos disputados lá no clube árabe. E 2025, uma série de lesões por compensações musculares. Isso daqui é hipotético, tá? Isso daqui a inteligência artificial tirou da cabeça dela. Não dá para saber se isso de fato é compensação muscular. O que dá para saber, assim, existem 2 pontos a gente considerar no ponto de vista da ciência do esporte aqui. O primeiro deles é que quando a gente fala em lesão,
de algum tecido, é bem verdade que uma das formas que o nosso organismo tem de poder compensar e manter a função é utilizar outras estruturas em sobrecarga. Então, por exemplo, para manter aquela mesma função, o organismo ele cria outras redes neurais e acaba sobrecarregando outras articulações. Isso existe. Se isso foi responsável por ele ter lesão muscular, aí é uma validade externa que eu não consigo extrapolar sentado aqui na frente do computador. Outra coisa, existe um conceito que a gente se preocupa bastante num processo de RTP, que é Return to Play, chamado de memória de dor. E o que é essa memória de dor? Quando o atleta tem uma lesão e quando ele trata essa lesão, por mais que essa lesão evolua e não esteja mais lá, né, o tratamento dessa lesão tenha sido um sucesso, o atleta continua com aquela memória de dor. E continuando com aquela memória de dor, inconscientemente ele está fazendo compensações para não sentir aquela dor. E isso pode acabar sobrecarregando outras musculaturas e pode sim acabar gerando lesões, tá? Isso é o que a ciência mostra. Se isso foi o responsável pelo Neymar ter tido 161 dias de afastamento exclusivamente por acúmulo de lesões de tecido mole, aí eu já não consigo afirmar, tá? A ideia desse vídeo é trazer a ciência e não a minha crença pessoal. Em 2025, ele corrigiu um problema de menisco da cirurgia que ele fez em 2023. Aí você fala assim, mas então a cirurgia deixou a desejar em alguma coisa? Não, é porque simplesmente o tecido biológico ele não responde, às vezes, da forma como deveria, né? E aí você precisa fazer uma nova intervenção terapêutica, uma nova intervenção cirúrgica ou até mesmo uma nova intervenção de treinamento. A gente lida com biologia e não com física. Então, né, o organismo ele responde ali de diferentes maneiras. Inclusive, o médico que fez a cirurgia dele foi o Rodrigo Lasmar, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Profissional excelente aí no caso. E aí, ele é identificado, né, ele é diagnosticado com uma lesão que ocorreu no dia 17 de maio, no jogo entre o Santos e o Curitiba, e nesta lesão ele foi identificado com um edema. E aí falou assim, ele tem um edema, e houve a convocação da Copa, depois refizeram o exame e falaram, não é um edema, na verdade é uma lesão de grau 2. E aí é sobre isso que a gente vai dedicar essa última parte aqui do vídeo. Primeiro, por que fizeram o exame de edema, né, falando que era um edema antes de ser lesão? Isso é relativamente comum no esporte. Porque, vamos imaginar que o edema, ele é um achado, né? Então, tem um edema, é um acúmulo de líquido, é uma inflamação que ocorre ali naquele local, e não necessariamente aquilo está relacionado com alguma lesão maior. Normalmente, antes da ressonância magnética, o diagnóstico ele costuma ser baseado em 5 pontos. O primeiro ponto é a dor, o segundo é um exame clínico, e esse exame clínico ele envolve, por exemplo, né, o exame tanto do ponto de vista do fisioterapeuta como do ponto de vista do médico, a palpação, a limitação funcional, e isso está relacionado também com a queda ou não da força muscular, e às vezes um ultrassom. Então são 5 pontos antes de se fazer uma ressonância magnética. E aí falaram assim, é um edema. O edema não é lesão, o edema é um achado. Tá, mas tem alguma lesão nisso aí? Às vezes você faz uma ressonância magnética e você entende que só teve ali uma desorganização das fibras musculares. Às vezes você faz, né, a ressonância e entende que teve uma ruptura parcial das fibras musculares. E isso leva a essa classificação que a galera faz, grau 1, grau 2, grau 3, que isso é mais velho que andar pra frente. Por quê? Porque lesão grau 1 é aquela que tem um desarranjo de fibra, tem sensibilidade, pode até ter um edema e tudo mais. A lesão grau 2 é ruptura de fibra, e aí você tem ruptura parcial e tem perda de força, e na lesão grau 3 você tem ruptura total, às vezes você tem até uma ruptura do músculo tendão, né? E além de ter a perda de força, você também tem a perda da função, e aí é uma lesão mais grave. Só que isso mudou em 2013, não sei porque que as pessoas ainda falam grau 1, grau 2, grau 3, né? Isso mudou de acordo com o tal do Consenso de Munique. Foi um artigo publicado no British Journal of Sports Medicine, tá? Esse artigo, inclusive, está compartilhado lá dentro da pós-graduação do Nefet com os nossos alunos que estão fazendo a pós ali em preparação física e em fisiologia do exercício. Inclusive, se você quiser conhecer, o link da pós está aqui na descrição do vídeo. E no Consenso de Munique, essa classificação ela tenta separar melhor aquilo que é apenas uma alteração funcional daquilo que é uma lesão estrutural real. Então ele coloca lá, distúrbio funcional como lesão tipo 1 e tipo 2. É quando não há uma ruptura macroscópica das fibras. E a lesão estrutural, tipo 3 e 4, é quando há uma ruptura parcial ou completa. Tipo 3 parcial, tipo 4 completa. E ainda há subtipos. Então, por exemplo, 3A é uma ruptura parcial menor. 3B, uma ruptura parcial moderada, maior. Então,
é uma classificação muito mais adequada ali do que simplesmente grau 1, grau 2, grau 3. Agora, as reportagens que saíram sobre o Neymar falaram de lesão grau 2. E o que é uma lesão grau 2, né? É uma 3A? É de fato uma 2? É uma 3B? Não dá para saber. Então, isso já deixa aqui um ponto de interrogação para a gente poder estimar uma data possível para que ele pudesse retornar partindo do pressuposto da ciência. Outra consideração é, uma lesão grau 2 clássica de panturrilha, descrita como uma ruptura parcial, ela provavelmente se encaixaria no universo das lesões estruturais tipo 3 no consenso de Munique. E aí você tem uma questão, é 3A com uma ruptura pequena ou é 3B com uma ruptura maior? E aí vem uma outra questão, qual músculo da panturrilha a gente está falando? Né? Se a gente estiver falando de um músculo como, por exemplo, o gastrocnêmio, é uma coisa. Se a gente estiver falando de um músculo como, por exemplo, o sóleo, é uma outra coisa. Então veja, a gente tem aqui um ambiente muito aberto. Então qualquer tipo de especulação que a gente faça a respeito disso é meio que baseado na minha opinião e não na minha, né, não na ciência, não naquilo que, né, a gente está de fato estudando, naquilo que tem um padrão mais adequado. Tá? Então, assim, qual músculo, qual que é o tipo de lesão, e aí vamos lá. Mas qual que é o prazo, professor? Você fala assim, qual que é o prazo? Uma ruptura parcial pequena no ventre muscular de um gastrocnêmio, por exemplo, poderia voltar de 2 a 4 semanas. Então, se ele teve a lesão no dia 17 de maio, a gente falaria que ele voltaria no dia 17 de junho. Eu cravaria com certeza, se fosse esse o cenário, se tudo desse certo, que ele voltaria para os primeiros jogos da fase eliminatória. Agora, se foi uma outra lesão, né, uma lesão maior, que pegasse ali a junção miotendínea, que é mais complicado, um outro músculo, como o sóleo, que é mais complicado, né, ou até mesmo um tendão intramuscular, aí sim a gente caminharia para umas 8 semanas. E 8 semanas a partir do dia 17 de maio daria 17 de julho. O final da Copa é dia 19 de julho, então ele jogaria a final da Copa. Então, assim, eu não sei qual é a lesão, de fato, eu não tive acesso ao laudo, não teve acesso aos exames, é óbvio, não deveria ter mesmo, não faço parte da equipe, não faço parte da Copa, não faço parte de nada ali, mas eu tô dizendo, é muito difícil a gente ficar trabalhando com essas especulações, né, existem profissionais que estão ali, mas veja, você entendeu qual que é o objetivo desse vídeo não é de fato dar uma resposta direta, é você entender a complexidade de um fenômeno, quando a gente fala assim, ó, volta ou não volta, qual que é o tempo que volta, qual que é o tempo que não volta, isso depende da classificação da lesão pelo consenso de Munique, depende do tipo de músculo que está envolvido, depende da região anatômica da lesão, depende de uma série de fatores, e é isso que você, enquanto um fisiologista, enquanto um preparador físico de excelência, seja atuante no esporte ou fora dele, ou enquanto um coordenador de saúde e performance, deve ponderar para poder passar as informações para frente. Então veja, né, que o conhecimento ele é fantástico, né? Acho que o objetivo desse vídeo é mostrar para você assim, pô, como é legal você crivar as decisões através do conhecimento científico. Isso é muito legal, isso é muito bonito. E eu te convido, se você quer de fato ter uma formação completa em fisiologia do exercício, em preparação física de forma conjunta e se formar um especialista em performance humana, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, tem o link da nossa pós-graduação para você conhecer melhor. Você pode inclusive falar comigo por WhatsApp para tirar suas dúvidas e saber se ela se aplica a você. E amanhã é você quem pode estar dando, né, esse discurso argumentativo, essa argumentação mais científica, mais crítica, né, mais racional para uma comissão técnica, para uma rede televisiva, enfim, o importante é a gente sempre crivar as nossas decisões pelo conhecimento, pela ciência e não pela crença pessoal. E aí eu tenho duas reflexões finais que eu anotei aqui. A primeira delas é, todo mundo vê naquele discurso, o Neymar tem que ir porque ele consegue decidir o jogo, porque ele é tecnicamente muito bom. Isso eu não discuto. Agora, será que a destreza técnica supera a limitação fisiológica, anatômica e cinesiológica? Não sei. A ciência não sabe responder isso. Talvez sim. Talvez o cara volte no dia 19 de julho para um jogo e faça o gol da vitória. Isso pode acontecer. No esporte isso é extremamente comum. Agora, isso reforça o fato de ele ter sido convocado? Não sei, só quem sabe decidir isso é o professor Ancelotti lá na seleção. Aliás, ele está sendo pago, está estudando diariamente para tomar essa decisão, né? Bem pago. Por outro lado, outra reflexão que eu faço é o trabalho bem feito, que foi feito com o Neymar ao longo desses 3 anos. Eu duvido que o trabalho não tenha sido bem feito. O trabalho bem feito pelo preparador físico, pelo fisioterapeuta, pelo médico, ele supera a responsividade biológica do atleta, né? Às vezes ele não respondeu bem, né, aos tratamentos, isso gerou novas lesões e gerou novos tratamentos, e assim, não é que o trabalho não tenha sido bem feito, às vezes o corpo do atleta não responde bem. Isso já aconteceu várias vezes comigo, pode acontecer com você, enfim. Então vamos evitar aquele discurso de sentar atrás do computador ou atrás do smartphone e ficar julgando o trabalho dos outros sem conhecer o trabalho dos outros de fato, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você acha dessa história toda, dá a sua sugestão, acho que é extremamente legal ouvir e ler aqui. E façam isso, é extremamente importante para nós aqui do Nefet,
porque isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, ele entrega esse conteúdo para mais gente. Então imagina uma educação física com conteúdos de alto nível. A gente vai ter uma educação física de alto nível, e isso faz com que a nossa profissão aqui no Brasil, né, e em vários cantos do mundo seja mais forte. Então, não custa nada, se inscreve, deixa seu like, dá essa moral aí para mim, porque eu tomei bastante cuidado para poder escrever isso aqui para você, para poder estudar esse vídeo. Mais uma vez, a gente tem um compromisso que a gente não abre mão aqui, que é o compromisso com o conhecimento científico, com a ciência. Beleza? Espero que você tenha gostado e mais uma vez fica o convite. Se quiser conhecer a pós-graduação, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, clica no link, fala comigo no WhatsApp, a gente tira todas as suas dúvidas e se for para você a pós-graduação, com certeza você vai fazer grande proveito. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.